Vitória sobre os vícios. A sétima palavra da cruz. Avareza. Meditação do venerável Fulton Sheen. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. A avareza é um amor desordenado pelas coisas deste mundo. Tal amor torna-se desordenado se o homem não é guiado por um fim razoável, como provisão adequada para a família ou o futuro, ou se é muito preocupado em acumular riquezas, ou avarento demais ao dispensá-las. O pecado da avareza inclui, portanto, tanto a intenção de adquirir os bens deste mundo, quanto a maneira de adquiri-los. Não é o amor a uma soma excessiva que é errado, mas um amor desordenado por qualquer quantia. Um homem ter uma grande fortuna não significa que ele seja ganancioso simplesmente por tê-la. Uma criança com alguns centavos poderia acabar sendo gananciosa. As coisas materiais são lícitas e necessárias porque nos permitem viver de acordo com a nossa posição na vida, mitigar o sofrimento, avançar o reino de Deus e salvar nossas almas. É a busca da riqueza como um fim e não como um meio para os fins acima mencionados que torna o homem avarento. Nesta classe de avareza deve ser colocada a jovem que se casa com um homem divorciado por causa do seu dinheiro, o funcionário público que aceita suborno, o advogado, o educador ou o clérigo que patrocina movimentos radicais por dinheiro, o capitalista que coloca os lucros acima dos direitos e necessidades humanas, e o líder trabalhista que coloca o poder do partido acima dos interesses legítimos dos trabalhadores. A avareza é muito mais generalizada no mundo de hoje do que suspeitamos. Já foi monopolizada pelos ricos, agora é compartilhada pelos pobres invejosos. O fato de um homem não ter dinheiro no bolso não é prova de que não seja avarento. Ele pode ser involuntariamente pobre com uma paixão pela riqueza muito maior do que aqueles que a possuem. Testemunhamos o fato de que todo revolucionário na economia, na história do mundo, só se interessa por uma coisa: espólio. Os únicos pobres que atacaram os ricos e nada buscaram para si foram Nosso Senhor e seus seguidores, como São Francisco de Assis. Hoje, existem muito poucos que amam desinteressadamente os pobres. A maioria de seus ditos defensores não os ama tanto quanto odeia os ricos. Eles odeiam todos os ricos, mas amam apenas os pobres, que os ajudarão a alcançar seus fins perversos. Tal cobiça é ruinosa para o homem, principalmente porque endurece o coração. O homem torna-se semelhante ao que ama, e se ama o ouro, torna-se semelhante a ele, frio, duro e amarelo. Quanto mais ele adquire, mais sofre ao entregar a mínima parte, assim como dói ter um fio de cabelo arrancado, ainda que sua cabeça esteja cheia deles. Quanto mais o homem pecaminosamente rico obtém, mais acredita que é necessitado. Ele é sempre pobre aos seus próprios olhos. O sentido do espiritual torna-se assim tão amortecido que seus tesouros mais preciosos são trocados por aumentos triviais, como Judas que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Diz-nos São Paulo: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossado pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. 1 Timóteo 6:10. Para ele, a providência divina torna-se cada vez menos uma realidade, e se ainda conserva qualquer valor, reduz-se a um papel secundário. Confiamos em Deus enquanto temos uma boa conta bancária. Quando as coisas vão bem, estamos bastante dispostos a dispensar Deus, como o jovem do Evangelho que veio a Nosso Senhor apenas porque estava sendo privado de parte da propriedade de seu pai. Senhor, diga a meu irmão para compartilhar a herança comigo.
Foi somente quando surgiu a confusão econômica que o jovem recorreu a Deus. Há muitos no mundo de hoje que sentem que a única razão para a existência da igreja é melhorar a ordem econômica, e se não estiverem satisfeitos, acusam a igreja de fracassar. Bem, de fato, a igreja poderia responder com as palavras de nosso Senhor: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Lucas 12, 14. Desviar o coração do homem das coisas perecíveis para os valores eternos da alma foi uma das razões da visita de nosso Senhor à Terra. Seu ensinamento, desde o início, não era apenas uma advertência contra a avareza, mas um apelo para uma maior confiança na providência. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6, 25 a 34. O homem que ama indevidamente as riquezas é um homem caído por causa de uma troca ruim. Ele poderia ter tido o céu por sua generosidade e tem somente a terra. Ele poderia ter guardado sua alma, mas a vendeu por coisas materiais. Os camelos passarão pelos buracos das agulhas mais facilmente do que os avarentos passarão pelos portões do céu. Era fácil, é claro, condenar os ricos. Nosso mundo está muito cheio daqueles que estão fazendo isso agora. Mas nossos revolucionários econômicos o fazem porque invejam a riqueza, não porque amam a pobreza. Não foi assim com nosso divino Salvador. Aquele que condenou o homem rico e o homem que decidiu fazer celeiros maiores no mesmo dia em que morreu e que cravou que nenhum homem poderia servir a Deus e a Mamon, viveu seu evangelho. Não em um hospital, em uma casa ou cidade, mas em um estábulo nos campos. Cristo entrou no mundo que ele mesmo criou. Não foi com dinheiro que ele fez renda nos mercados de câmbio, mas como um pobre carpinteiro. Ele ganhava a vida com os dois instrumentos mais primitivos usados, madeira e o martelo. Durante seus 3 anos de pregação, nem mesmo um teto ele poderia reivindicar como seu. Mateus 8, 20. Então, na sua morte, não tinha riquezas para deixar. Sua mãe ele entregou a João, seu corpo ao túmulo, seu sangue à terra, suas vestes aos algozes. Totalmente desprovido, ele ainda é odiado, para desmentir aqueles que dizem que a religião é odiada por causa de suas posses. A religião é odiada porque é religião, e as suas posses são apenas a desculpa e o pretexto para expulsar Deus da terra.
Não houve discussão sobre sua vontade. Não houve disputa sobre como sua propriedade seria dividida. Não havia nenhum processo contra o Senhor do Universo. Tudo renunciou em reparação da avareza, mantendo apenas uma coisa para si: seu espírito. Com um clamor poderoso, o suficiente para libertar sua alma da carne e dar testemunho de que estava entregando sua vida e não que a tiravam dele, disse em despedida: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seu grito ressoou na escuridão e se perdeu nos confins da terra. O mundo fez todo tipo de barulho desde então para abafá-lo. Os homens se ocuparam com nada a fim de evitar ouvi-lo. Mas através do nevoeiro e escuridão das cidades e o silêncio da noite, aquele terrível grito ressoa na audição de todos aqueles que não se forçam a esquecer. Enquanto nós o ouvimos, aprendemos duas lições. Quanto mais laços tivermos com a terra, mais difícil será para nós morrermos. Também aprendemos que nós nunca fomos feitos para neste mundo estarmos perfeitamente satisfeitos. Em toda amizade, os corações crescem e se entrelaçam, de modo que os dois corações parecem formar um só pensamento comum. É por isso que a separação é tão dolorosa. Não são dois corações se separando, mas um coração sendo dilacerado. Quando o homem ama a riqueza desordenadamente, ambos crescem juntos, como uma árvore se espremendo pelas fendas de uma rocha. A morte para um homem assim é um doloroso golpe, por causa de sua íntima identificação com o material. Ele tem tudo pelo que viver e nada pelo que morrer. Como resultado, torna-se a morrer o mendigo mais destituído e espoliado do universo, pois não tem nada que possa levar consigo. Ele descobre, tarde demais, que não pertencia a si mesmo, mas às coisas, pois a riqueza é uma mestra impiedosa. A riqueza não o permitia, durante a vida, pensar em outra coisa senão aumentá-la. Agora, ele descobre tarde demais que, consagrando-se a encher seus celeiros, nunca foi livre para salvar a única coisa que poderia levar consigo para a eternidade, a sua alma. Para adquirir uma parte, ele perdeu o todo. Ganhou 1% da terra. Agora terá que conseguir somente 99% dela. Como um gigante amarrado por 10.000 cordas e 10.000 estacas, não é mais livre para pensar em nada além daquilo que ele deve deixar. É por isso que a morte é tão difícil para os ricos avarentos. Pelo contrário, à medida que os laços com a terra diminuem, mais fácil é a separação. Onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Se vivemos para Deus, a morte é uma libertação. A terra e suas posses são a prisão que nos confina, e a morte é a abertura da cela, permitindo que nossa alma abra seu caminho para seu amado, pelo qual ela viveu unicamente e por quem unicamente esperou morrer. Nossos poderes de desapropriação são maiores que nossos poderes de posse. Nossas mãos nunca poderiam conter todo o ouro do mundo, mas podemos lavar nossas mãos de seu desejo. Não podemos possuir o mundo, mas podemos renegá-lo. É por isso que a alma, com voto de pobreza, está mais satisfeita do que o homem avarento mais rico do mundo, pois este ainda não tem tudo o que quer, enquanto o religioso não quer nada. Em certo sentido, o homem religioso tem tudo e é perfeitamente feliz. Foi essa pobreza de espírito elevada ao cume mais sublime que tornou tão fácil a morte de nosso Senhor. Ele não tinha laços com a terra. Seu tesouro estava com o Pai, e sua alma seguia a lei espiritual da gravitação. O ouro, como a sujeira, cai. A caridade, como o fogo, ascende. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de nosso Senhor na cruz também revela que devemos estar perpetuamente insatisfeitos aqui embaixo. Se a terra fosse para ser um paraíso, então aquele que a criou nunca teria se despedido dela na Sexta-feira Santa. O encomendar do Espírito ao Pai era ao mesmo tempo a recusa em recomendá-lo à terra. A realização ou cumprimento da vida está no céu, não na terra.
Nosso Senhor, em sua última palavra, está dizendo que em nenhum outro lugar podemos estar satisfeitos, exceto em Deus. É absolutamente impossível sermos perfeitamente felizes aqui embaixo. Nada prova isso mais do que a decepção. Quase se poderia dizer que a essência da vida é a decepção. Ansiamos por uma posição, casamento, propriedade, poder, popularidade, riqueza. E quando os alcançamos, temos que admitir, se formos honestos, que eles nunca correspondem às nossas expectativas. Quando crianças, ansiávamos pelo Natal. Quando ele vinha e nos fartávamos de doces e testávamos cada brinquedo ou balançávamos cada boneca, e depois movíamos-nos lentamente para nossas camas, dizíamos em nosso pequeno coração: de uma forma ou de outra, isso não correspondeu às expectativas. Essa experiência se repete 1000 vezes na vida. Mas por que a decepção? Porque quando ansiamos por um ideal futuro, nós o dotamos de algo do infinito da alma. Posso imaginar uma casa com 10.000 cômodos cravejados de diamante e esmeraldas, mas nunca verei uma. Posso imaginar uma montanha de ouro, mas nunca verei uma. Assim é com nossos ideais terrenos. Nós os colorimos com as qualidades de nossa alma espiritual, mas quando se realizam, são concretos, encaixotados, engavetados, confinados. Surge assim uma tremenda desproporção entre o ideal que concebemos e a realidade diante de nós. Essa desproporção entre o infinito e o finito é a causa do desapontamento. Não há como escapar desse fato. Temos a eternidade em nosso coração, mas ao mesmo tempo em nossas mãos. A alma exige um céu e temos apenas uma terra. Nossos olhos olham para as montanhas, mas elas repousam apenas nas planícies. É mais fácil estrangular nossos ideais do que satisfazê-los. Aquele que alcança seu ideal terreno o esmaga. Trocar um ideal neste mundo é destruí-lo. Nenhum homem é um herói para seu criado. Não estamos mais sedentos à beira de um poço. A satisfação dos ideais terrenos volta-se contra nós como uma réplica cruel de alguém a quem fizemos um elogio dissimulado. Mas não há razão para sermos pessimistas ou cínicos. A decepção não é prova de que não existe um ideal, mas apenas que ele não está aqui. Assim como não teríamos olhos se não houvesse belezas para ver, e como não teríamos ouvidos se não houvesse harmonias para ouvir, também não teríamos apetite pelo infinito se não houvesse Deus para amar. Nele somente está a reconciliação da caça e da captura. Aqui nesta terra, somos esbofeteados entre os dois. A perseguição tem sua emoção, pois é a busca de um ideal, a busca pela satisfação e a marcha para a vitória. A captura também tem sua emoção, pois ela é posse, o prazer e a paz. Mas enquanto vivermos no tempo, nunca poderemos desfrutar as duas coisas juntas. A captura encerra a excitação da caça. E a caça sem captura é enlouquecedora, como ter uma fonte refrescante à vista e nossos lábios ressecados mais sedentos à medida que chegamos perto dela. Como combinar a caça sem o tédio da captura e a captura sem perder a alegria da perseguição? É impossível aqui embaixo, mas não no céu, pois quando alcançamos Deus, capturamos o infinito, e porque Ele é infinito, levará uma eternidade de caça para descobrir as alegrias imperscrutáveis da vida, da verdade, do amor e da beleza. Tal é o significado por trás da última palavra de despedida da cruz. Séculos atrás, o sol brilhou sobre plantas e árvores e aprisionou dentro delas sua luz e calor. Hoje, desenterramos essa luz e calor em carvão e, à medida que suas chamas sobem, pagamos nossa dívida com o sol. Então agora, a luz divina, que por 33 anos esteve aprisionada em um coração humano, volta novamente ao Pai, sempre para nos lembrar que somente completando um circuito semelhante e entregando nossas almas ao Pai, encontramos a resposta para o enigma da vida, o fim do desapontamento e o início da paz eterna para nossos corações eternos.
tudo é decepcionante, exceto o amor redentor de nosso Senhor. Podes continuar adquirindo coisas, mas serás pobre até que tua alma esteja cheia do amor daquele que por ti na cruz morreu. Tal como teu olho foi criado para ver e o ouvido para ouvir, assim teu espírito foi criado para ser direcionado novamente a Deus. Se tivesse outro destino, as últimas palavras do Salvador haveriam de trair esse destino. O espírito tem capacidade para o infinito. O conhecimento de uma única flor, a vida de uma única hora, o amor de um só minuto não esgotam as potências do infinito. Ele deseja a plenitude de tais coisas. Em uma palavra, ele deseja a Deus. A tragédia de nossa vida moderna é que muitos colocam seus prazeres nos desejos e não na descoberta. Tendo perdido o único propósito da vida humana, isto é, Deus, eles procuram substitutos nas coisas mesquinhas da terra. Depois de repetidas decepções, eles começam a colocar sua felicidade não em um prazer, mas na busca por ele. Vivem como borboletas que nunca descansam o suficiente em nenhum momento para conhecer seus desejos internos. Fazem corridas esperando que nunca acabem, virando as páginas, mas nunca descobrindo o enredo, batendo as portas da verdade e depois fugindo com medo de que seus portais sejam abertos e eles sejam convidados a entrar. A existência torna-se uma fuga da paz e não um avanço, uma fuga momentânea da frustração em lugar da sua elevação na vitória. De vez em quando, chega a alguns uma luz através das nuvens do Calvário e do eco da palavra, recomendando um espírito a Deus, mas em vez de fazer um esforço supremo para satisfazer o objetivo da vida, eles a crucificam. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: "Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e será nossa herança." Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Marcos 12, 7-8. Assim, alguns homens acreditam que se pudessem expulsar Deus da terra, a herança do pecado seria deles sem remorsos. E se pudessem apenas silenciar a consciência, poderiam herdar a paz sem justiça. Foi exatamente essa mentalidade distorcida que enviou nosso Senhor para a cruz. Se a voz de Deus pudesse ser abafada, eles acreditavam que poderiam desfrutar da voz de Satanás em paz. Agora tome uma visão diferente do mundo. Quantos, mesmo entre aqueles que mataram a consciência, podem dizer: "Estou feliz, não há mais nada que eu queira"? Mas se não és corajoso o suficiente para dizê-lo, então por que não buscar? E por que não buscar na direção na qual sabes que repousa a felicidade? Na morte, deixarás tudo, mas há uma coisa que não deixarás: teu desejo pela vida. Queres a única coisa que a cruz te traz: vida através da morte. Em seu esplendor, o mistério da existência torna-se claro. A cruz se refere a mim, pessoal e individualmente, como se ninguém mais no mundo tivesse existido. Na cruz, ele traçou para mim, em sacrifício, que é o mais sublime dos gestos, um programa de vida, submissão à vontade divina. Ele desceu a estrada escura do Getsêmani para a morte do Calvário por devoção à glória de Deus e por minha salvação. Por minha autoindulgência culpável, ele fez expiação pela entrega de si mesmo. Isaías 53, 5. Se Cristo, o mestre da sinfonia do mundo, perdesse minha única nota de virtude na harmonia do universo, se Cristo, o capitão de guerras, errasse minha lança em sua batalha pelo bem, se Cristo, o artista, perdesse e sentisse falta da minha pequena mancha na obra-prima da redenção, se esse arquiteto cósmico notasse a ausência de minha pedrinha na construção de seu templo, se essa árvore da vida sentisse a queda somente da minha pequena folha na pecaminosidade da terra, se esse Pai Celestial sentisse minha falta na cadeira vazia no banquete oferecido aos milhões de filhos de Deus, se esse orador do púlpito da cruz notasse minha desatenção enquanto eu me virasse para olhar um executor, se Deus se importasse tanto assim comigo, então devo valer alguma coisa, já que Ele me ama tanto.